Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Agradeço também a organização do colóquio, pelo convite e parabenizo pela iniciativa. É uma grande alegria ter um colóquio desse aqui, fazer parte dele. Então, a gente vai começar com Joël Garreau, que é poeta, ensaísta e tradutor. Ele publicou artigos críticos e textos poéticos em inúmeras revistas francesas, tradutor do Jaja Gami, entre muitos outros. É também redator do Ticum e faz parte do movimento surrealista de Paris desde os anos 90. Ele escreveu, entre outras coisas, Passage Publique, poesia, prosa e ensaios, mas também filosofia política, L'Homme sans horizon, Bataille sur l'utopie, entre vários outros. Então, eu passo a palavra para o Joël Garreau. Bienvenue. Bonjour. Alors, je vais vous parler des 4 naissances du surréalisme. L'histoire des idées ne connaît pas l'état civil et il est bien rare que l'origine d'un grand mouvement de l'esprit puisse être rapportée à une date unique, comme il est d'usage pour la naissance d'un individu. Dans la plupart des cas, cette origine n'est pas datable et la parturition est parfois si longue qu'elle se confond avec la gestation. Il en fut ainsi du romantisme, dont la gestation s'est faite éléphantesque, si bien que des historiens ont cru pouvoir supposer un interminable pré-romantisme pour désigner ce qu'il faut bien appeler un romantisme du XVIIIe siècle. On ne sera pas surpris qu'il en aille de même avec le surréalisme, même si les limites temporaires de sa venue au monde sont plus resserrées. C'est en 1917 qu'Apollinaire, sous-titre sa comédie burlesque Les Mamelles de Tirésias, drame surréaliste en 2 actes et un prologue. Dans la préface à sa pièce publiée dans la revue Sic de Pierre-Albert Birot, sous l'égide de laquelle avait été organisée sa première représentation le 24 juin 1917, Apollinaire précise le sens des termes surréaliste et surréalisme. Pour concrétiser mon drame, écrit-il, je me suis servi d'un néologisme qu'on me pardonnera, car cela m'arrive rarement, et j'ai forgé l'adjectif surréaliste qui ne signifie pas du tout symbolique, comme l'a supposé M. Victor Bach dans son feuilleton dramatique, mais définit assez bien une tendance de l'art qui, si elle n'est pas plus nouvelle que tout ce qui se trouve sous le soleil, n'a du moins jamais servi à formuler aucun credo, aucune affirmation artistique et littéraire. Et 3 paragraphes plus bas, après l'adjectif, Apollinaire fait éclore le substantif au sein d'une comparaison d'autant plus frappante qu'elle est négative et ne revêt pas les traits d'une définition. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. Cependant, si l'on avait dû s'en tenir là, le surréalisme serait synonyme de dissociation d'idées, d'innovation radicale, d'inventivité affranchie de tout modèle préétabli. Il est certain qu'il en restera quelque chose, mais on est encore très loin de la pleine signification dont se chargera le terme quelques années plus tard. Par ailleurs, on sait qu'Apollinaire, pour qualifier sa pièce, a longuement hésité entre drame surnaturaliste et drame surréaliste. Dans une lettre de mars 1917 à son ami Paul Dermé, il écrit « Tout bien examiné, je crois en effet qu'il vaut mieux adopter surréalisme que surnaturalisme, déjà employé par messieurs les philosophes. » Mais 2 mois plus tard, il hésitera encore, et c'est Pierre-Albert Birot qui le convaincra de choisir le terme surréalisme en lui faisant remarquer que surnaturalisme est impropre dans la mesure où le drame ne faisait aucunement appel au surnaturel. Pour André Breton, qui avait assisté à la première, fort houleuse, et avait dû calmer Jacques Vacher
qui, vêtu en uniforme d'officier anglais, avait dégainé son revolver et paraissait d'humeur à s'en servir, la pièce, suivant les termes qu'il emploie dans ses entretiens radiophoniques en 1952, était médiocrement interprétée et assez décevante par elle-même. Ce sont les mots mêmes de Breton. Et il précise qu'Apollinaire n'avait possédé que la lettre, encore imparfaite, du surréalisme. Ainsi, comme il arrive souvent, le mot a précédé la chose. La première naissance lexicale du surréalisme a été suivie 2 ans plus tard d'une seconde, qui va lui donner son véritable et solide fondement, et qu'on peut sans détour qualifier de poétique, au sens usuel comme au sens étymologique d'acte de création. Car c'est en mai et juin 1919 qu'André Breton et Philippe Soupeau vont composer, dans une fièvre créatrice exceptionnelle, le premier ouvrage entièrement rédigé en écriture automatique, les champs magnétiques. Or, c'est l'automatisme qui donne sa spécificité au surréalisme, comme en témoigne la fameuse définition qui figurera dans le premier manifeste. Automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dans ces entretiens, André Breton confirmera cette spécificité des champs magnétiques. Je cite, « Incontestablement, il s'agit là du premier ouvrage surréaliste et nullement dada, puisqu'il est le fruit des premières applications systématiques de l'écriture automatique. Systématique et acharné, puisqu'il est arrivé à Soupeau comme à Breton de s'y adonner durant 8 à 10 heures d'affilée. On notera également que cette naissance poétique n'est pas sans faire résonner, comme une harmonique sur la corde de la sensibilité moderne, une autre œuvre écrite dans la fébrilité de la jeunesse, Les Chants de Maldoror, de Lautréamont, un demi-siècle auparavant. Cependant, si le mot surréalisme, emprunté en hommage à Apollinaire qui venait de mourir, afin de désigner, pour reprendre les propos mêmes de Breton, le nouveau mode d'expression que nous tenions à notre disposition et dont il nous tardait de faire bénéficier nos amis, ne s'impose pas encore, c'est que se poursuit le mouvement Dada. Mais en faisant table rase des illusions littéraires et artistiques, sa vocation négatrice contenait en elle les conditions mêmes de son épuisement, qu'entérinera la seconde série de littérature où Dada est liquidé dans les numéros 2 à 5. Entre-temps, s'est développée une aventure collective, dont la vie, la connaissance, le fonctionnement réel de la pensée, et non plus l'art ni l'anti-art, constituaient les enjeux. Aventure issue de la découverte de l'automatisme et qui va se poursuivre par l'exploration des rêves et du sommeil hypnotique, et par la pratique des jeux et des cadavres exquis. Comme nous l'avons rappelé en janvier 2022, dans notre déclaration collective au pied ailé de la lettre quand le surréalisme aura 100 ans, et qui a été republiée ensuite dans Alcheringa, notre revue, en juin 2023, c'est à l'automne 1922, dans l'atelier de la rue Fontaine, qu'a pris réellement forme le groupe surréaliste, en une troisième naissance qu'on peut qualifier d'historique, à condition d'entendre ce terme au sens de l'histoire qui se vit et se fait, et non de celle qui est remisée dans le congélateur des historiens. Et l'on arrive enfin à la parution du manifeste, qui devait être, je le rappelle, à l'origine, une simple préface à un nouveau texte d'écriture automatique, Poisson soluble, mais qui est devenu un livre à part entière, appelé à prendre l'importance que l'on sait. Il n'est guère étonnant que dans une société dominée par le sommaire et le superficiel, ce soit seulement cette quatrième naissance, marquée par l'émergence du surréalisme au grand jour, qui retienne l'attention volage des chroniqueurs d'art et des musées. Cela permet de mieux faire oublier les naissances précédentes qui ont eu chacune leur part de contingence et de nécessité. Quand paraît le manifeste, soit en 1924,
Il a derrière lui 5 années d'activité expérimentale ininterrompue, entraînant un nombre et une variété appréciables de participants, rappellera Breton en 1952. Avant de clore ce bref exposé, il convient de rappeler qu'à côté de cette dernière naissance, apophantique, décisive, il y eut un avortement spontané, marqué par la parution 2 semaines avant le manifeste de Breton de celui d'Yvan Goll, tenant sur 2 pauvres petites pages dans une revue imprudemment appelée Surréalisme. De ce manifeste famélique, il suffit d'extraire ces quelques phrases pour comprendre ce qu'était le surréalisme pour Yvan Goll et pour son acolyte Pierre-Albert Birot. La réalité est la base de tout grand art. Sans elle, pas de vie, pas de substance. La réalité, c'est le sol sous nos pieds et le ciel sur notre tête. Tout ce que l'artiste crée à son point de départ dans la nature. Cette transposition de la réalité dans un plan supérieur artistique constitue le surréalisme. Il est sûr qu'avec des proclamations d'un tel calibre, la revue Surréalisme ne pouvait que se saborder après ce premier numéro. Il revenait alors à la revue du groupe constitué autour de Breton, la Révolution surréaliste, d'illustrer avec le plus grand éclat les exigences éthiques d'un mouvement qui n'a jamais visé à promouvoir une nouvelle forme de littérature ou d'art, mais n'a cessé jusqu'à nos jours, à travers ces générations successives, de réinventer la sensibilité, d'aiguiser notre capacité d'émerveillement et d'œuvrer à l'exaltation, tant à l'échelle individuelle que dans le domaine collectif, des conditions passionnelles de la vie. Voilà. Vou apresentar o original para vocês. Ele é poeta, ele pintou nascido em 59, estudou na Escola de Belas Artes de Caen. Ele publicou alguns volumes de poesia, no Rei de Souffleur, entre outros, alguns com desenhos, outros com colagens. Também organizou uma série de exposições e está traduzido no Brasil pela editora Sem Cabeças, um livro dele chamado Sombra e Pergunta, Projeções Surrealistas. Bonsoir. Tu peux commencer. Bonsoir, oui. Bonsoir. Merci. Bon, oui, c'est bon. Oui, Vas-y. c'est bon. Oui. Oui. Le surréalisme, quand il aurait 100 ans, maintiendrait que c'est dans la jeunesse que réside la lucidité aussi bien que la vraie puissance, affirmait André Breton dans son discours au Club Savoy à Port-au-Prince le 7 décembre 1945. Il est vrai que le mouvement surréaliste s'est constamment renouvelé au fil des générations, depuis 1924, grâce à l'arrivée de jeunes gens qui, seuls ou en petits groupes, allaient à la rencontre de leurs aînés. Cela comblait les départs de ceux qui, pour différentes raisons, quittaient le mouvement, renonçant aux exigences communes et souvent rentraient dans le rang en trahissant les fondamentales options libertaires du surréalisme, tels Aragon, Éluard, Sadoul, Tzara, s'en régimentant dans le parti stalinien, ou tel Dali, vaincu par son goût de l'argent et ses compromissions avec le catholicisme et le franquisme. On n'ignore pas non plus qu'en 1969, le groupe de Paris éclata suite à l'inconséquence de Jean Schuster et de ses amis, qui croyaient d'autant mieux poursuivre la quête commune en imposant l'abandon du mot surréalisme, laissé dès lors à ces proxénètes du langage que sont les critiques, les journalistes et les publicitaires. Ils devinrent ainsi en peu d'années les gardiens et marchands d'un temple bâti pour enfermer les fantômes de leur jeunesse. Pourtant, après 1969, le surréalisme continua à Paris. Cela grâce à l'obstination de Vincent Bounour, Michel Zimbaka et de quelques autres, mais aussi grâce aux fructueuses relations qui s'intensifièrent avec le groupe surréaliste tchécoslovaque, malgré le rideau de fer, et également avec le groupe de Chicago. À la fin des années 1970 apparut le groupe de Buenos Aires, puis 10 ans plus tard, ce furent les nouveaux groupes de Stockholm et de Madrid qui s'inscrivèrent sur le planisphère surréaliste. Et je n'aurais garde d'oublier que les années 1990 et 2000 virent le surgissement ou le renouvellement, grâce à l'apport d'une nouvelle génération,
de groupes surréalistes en Grande-Bretagne, au Brésil, en Grèce. Ces groupes, contrairement au groupe de Paris ou à celui de Prague qui existe, malgré les cruautés de l'histoire depuis 1934, n'ont guère eu à assumer un passé sans doute fascinant, mais parfois quelque peu encombrant. De toute façon, aujourd'hui, l'histoire du surréalisme tente à se confondre avec sa légende, et celle-ci a déjà offert les premiers éléments du mythe nouveau, du mythe avant tout émancipateur, dont le récit à voix nécessairement multiples et la circulation de la sensibilité collective reste la tâche première de notre mouvement tel qu'il se projette dans le champ de l'utopie. Mouvement d'une révolte affamée de reconquérir les pouvoirs de la poésie, au prix des épreuves de type qu'impose à la pratique automatique psychique, l'attention soutenue aux phénomènes oniriques et les incontrôlables magies du hasard objectif. Le surréalisme, en ses 100 ans d'existence, s'est toujours porté à la recherche non seulement du lieu où les contradictions s'abolissent, mais aussi du moment dialectique où l'actuel et l'inactuel, le bel aujourd'hui et l'éternité, la mer allée avec le soleil, se résolvent en cette saisie de la durée que parfois délivrent certains rêves éveillés, ce que nous appelons l'éveil paradoxal, que ne peuvent heureusement mesurer que les montres molles. J'ai cette nuit rêvé que j'étais en villégiature chez des amis, dans un petit village en province. Il y avait là un château médiéval près duquel s'activaient mystérieusement nombre de gens, dont mes hôtes. Je les interrogeais sur les causes de ces allées et venues dans ce château, et enfin mes amis me révélèrent que tous ici travaillaient à préparer le retour d'Aliénor d'Aquitaine, la reine des troubadours. N'est-elle pas, venue d'un lointain passé, une figure poétique apte à hanter, sous diverses identités, le château dont André Breton, dans le manifeste du surréalisme, est le généreux propriétaire, et dans lequel tous les surréalistes d'hier, d'aujourd'hui et de demain sont appelés à d'inoubliables séjours? C'est vraiment à cette fantaisie c'est vraiment à notre fantaisie que nous vivons quand nous y sommes, affirme Breton. Et cette fantaisie, notre imagination, reste notre bien le plus précieux, puisqu'elle est à la fois source de notre révolte contre une réalité mutilée qu'elle se donne pourtant à cœur de transmuer par l'irruption du merveilleux. Le merveilleux, c'est-à-dire le signe ascendant porté et reconnu dans les traversées de la vie quotidienne. Si Rimbaud s'efforçait, tel qu'il le relate dans une saison en enfer, de voir une mosquée à la place d'une usine, nous qui n'aimons ni l'une ni l'autre, sauf à l'état de ruine, préférons certes nous attendre à voir surgir au coin d'un boulevard un château gothique bâti en une nuit par l'effet Mélusine. Cette question des châteaux, soulevée jadis par Breton, est restée ouverte dans le surréalisme aujourd'hui. C'est bien plus qu'une question de préférence architecturale, opposable aux ignobles concrétions de béton des disciples du Corbusier, car il s'agit d'interroger ainsi le lieu et la formule où la pensée poétique crée dans des conditions toujours à redéfinir un champ magnétique susceptible d'opérer les plus grands bouleversements dans la vie psychosociale. La pratique du surréalisme, qui débuta par celle de l'écriture automatique, ne s'est jamais cantonnée à des chambres closes. Au contraire, elle est fille du vent et de l'orage, et si elle reconnaît la séduction des grands châteaux hantés par le roi Arthur ou par Dracula, c'est parce qu'elle sait que leurs pierres disjointes par les bêtises des temps modernes peuvent servir de pierre d'angle à de farouches barricades, ou bien à de somptueux phalanstères. Sans doute Fourier n'est pas cité parmi les précurseurs du surréalisme dans le manifeste de 1924, cependant il est assurément l'un des survenants les plus attendus dans le parc du château idéal de Breton, et dont le retard en présence, pour paraphraser Marcel Duchamp, est aujourd'hui pour nous aussi essentiel que le sont depuis le début de notre mouvement Lautréamont et Freud. Les uns et les autres ont chacun leur manière d'énoncer cette civilisation ennemie du principe de plaisir, ennemie des forces d'éros, qui pourtant meuvent, ainsi que l'a deviné le génial auteur de la théorie des 4 mouvements et des destinées générales, microcosme humain et le macrocosme. Château qui deviendra phalanstère. Breton recommanda que de cette féerie architecturale, nous puissions disposer comme d'un observatoire du ciel intérieur. Mais nous devons plus que jamais prendre garde à n'en pas perdre les clés. Si le surréalisme en 1924 s'est dressé, comme Breton en témoigna a posteriori,
contre une société aux valeurs traditionnelles encore figées, qui, dans le psychisme de chaque individu imposé à un surmoi souvent tyrannique, la société aujourd'hui présente ces mêmes répugnantes valeurs en même temps que leurs fausses transgressions, dans un modèle biface qui peut être tantôt libéral et tantôt totalitaire. Ainsi, les maîtres de ce monde sont-ils sûrs que la confusion des esprits qui caractérise ce temps ne peut que bénéficier à l'emprise de leurs différents simulacres sur des pensées qui n'osent se concevoir en écart absolu. L'idée de désertion qui anima les premiers surréalistes, proches en cela des anarchistes individualistes, est plus que jamais une idée déterminante, qu'il nous tarde de parer de 1000 séductions vraies. Pour cela, c'est encore au régime de l'image proposé par la pensée analogique que nous pouvons nous en remettre, ne serait-ce que parce qu'il est aisé de constater combien celui-ci est banni de l'expression artistique telle qu'elle est véhiculée par le système marchand. Que cela soit dans les domaines littéraires, plastiques, cinématographiques, sur quel pont d'images se berce la rosée à tête de chatte. Il faut dire que le langage, que malmène tant sa réduction à sa seule vertu de communication, et quelle calamité lorsqu'elle est exercée sur les réseaux sociaux, semble n'être plus objet de magie, du moins dans nos contrées où injures et malédictions ont perdu leur saveur d'antan. M'arrive-t-il de lire un poème surréaliste à des oreilles qui ne se sont jamais ouvertes à de telles incantations? C'est comme si je parlais un incompréhensible argot. Mais sans doute est-ce vrai, en cette époque où le printemps ne fête plus les hirondelles, que cet argot issu de l'automatisme est une langue des oiseaux renouvelée et renouvelable à merci? L'argot, selon Fulcanelli, serait kabbalistiquement l'art gothique, qui est dénommé ainsi non pas pour signifier une origine germanique, mais bien un art à plusieurs degrés de signification. Un art mettant en jeu une interprétation symbolique des formes de la réalité qui déplace celle-ci bien au-delà de la commune acceptation de sa représentation réaliste. Le procès que le surréalisme a engagé contre le réalisme vise pourtant moins à découvrir en quelque objet choisi dans la réalité concrète un contenu symbolique, quoique cela puisse inciter au plaisir de la méthode paranoïa critique, que de l'obliger à d'inattendues métamorphoses pour ainsi démultiplier son identité en un jeu d'analogies susceptible de transformer tout ce qui est en lien avec lui. S'il fut certes nécessaire de savoir que la fameuse rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre symbolise un acte sexuel, l'important est pour nous dans le fait que cette image s'insère dans une suite d'images tout aussi déconcertantes, une série de beaux comme qui sont, grâce à Lautréamont, l'équivalent moderne de l'abracadabra des anciens mages. L'image surréaliste, comme le mercure des philosophes, est d'essence volatile, mais son secret est, dans certaines conditions où l'imagination exalte et non pas déprécie ses propres objets, de se faire incendie pour communiquer son ardeur dans la langue des oiseaux à celui d'entre eux qui est et devient le phénix de la liberté. Merci beaucoup, Guilherme. Ouais, Eu vou passar a palavra agora para Silvia Shostrowska, que é professora de Ciências Humanas e Pensamento Sociopolítico na Universidade de York, é também escritora e ensaísta, publicou uma coletânea de fragmentos, chamada Matches, 2 romances e também 2 ensaios, Literature on Trial, Utopia in the Age of Survival. Muito obrigada pela presença virtual. Silvia, bienvenue. Hello. You are, I take it, all aware that I will be speaking English. Yes. Okay. And my talk is a little bit longer than the 2 you've just heard, and I hope that if there are intertitles or subtitles rather, that they are working. It would probably be helpful for some. I don't know. Today we know all too well that even resistance to capitalism, no matter what form such contestation takes, sooner or later becomes commodified.
This, of course, does not render it futile or deter it. Revolt after revolt has shown that activity not yet commodified, especially creativity that holds out against or passes under the radar of the market, and individual poetic experience as yet unmined, inaccessible, or unavailable for commercial exchange, are privileged vehicles of such resistance. By poetic experience, I mean, as did and still do surrealists, the experience of the marvelous, that gleans something precious from the prose of the world with the world's full accord, to paraphrase Pierre Mabille. Such experience can become a genuine subversive power when it is generalizable, rather than solely the purview of cultural elites. As Lautréamont, that enfant terrible seeking to revolutionize sensibility, put it, poetry should be made by all, not by one. My central claim here is that what underpins and even constitutes much common creative activity are the states of idleness and daydreaming. These states promise to be more broadly embraced as the starting points for viable and widespread practices of lived resistance to capitalism. Idleness and reverie were already, of course, the twin resources of several 20th century avant-gardes and related nonconformist movements. Dadaism, then Surrealism, followed by Lettrism and the Situationist International. Of these movements, only Surrealism survives, perhaps because it is not an avant-garde. In our day, however, generalized reverie and idleness are less a question of the right techniques or methods and more of time, calm, and attention, all of which are becoming luxuries. Apparently naive and accessible as ways of pushing back against the value system and social relations engendered by capitalist political economy, idleness and reverie are, to be sure, relative strangers to Surrealism's revolutionary ambitions and its creative utopianizing practices, such as inventing games exempt from any aesthetic and moral concern, in the dogmatic, banal senses of those words. But the history of Surrealism is written, and even though it's superficial knowledge, even through superficial knowledge, its legacy lives on. It was the Surrealists' ambition to resolve the contradiction between art and life in merging art with life and realizing it, and not abolishing artistic expression altogether. While today's Surrealists have not renounced this quest to fold art into life and thereby transform lives, it is out of a more basic revolutionary desire to recover life, including creative life, from work, including artistic work and whatever other alienated, repetitive, productive labors we might be wedded to. The question for us is no longer, as it was over 100 years ago for Marcel Duchamp, whether one can create a work of art, whether one can create a work that isn't art. Rather, the question is whether one can create a life that isn't work. Only such a life can be the basis of a universal utopia. This is predictably where non-productive thinking, and specifically daydreaming, comes in. Reverie promises to be two things at once. On the one hand, an individually liberating, even spiritual mental state, cultivated for its own sake and freed, if only temporarily, from the imperatives of capitalism and its cultural logic. On the other hand, reverie can have a social and utopian orientation, gesturing towards an alternative, qualitatively better society, happier, freer, more just. Gaston Bachelard claimed that reverie connects us to the world of well-being. And it's in this context that I take up the question of non-productive thought's effectivity. While it does not produce, such non-instrumental imaginative thinking often creates, spontaneously, involuntarily, and naturally, aided or not by psychoactive substances. It engages in projections and has its projects. For example, the individual and collective practices of automatic writing and image making vital to Surrealism. These practices and projects, which exceed the mind, open onto individual and social transformation, changing one's life, and, one life at a time, changing the world. Needless to say,
although it left an indelible mark on 20th and 21st century art, Surrealism did not produce the socially revolutionary effects it was after. The value of its history, or histories, and still growing archive lies less in Surrealism's proven lasting utopian efficacy than in its diverse creativity and in the kind of social relations in which it thrived, namely informal communities, without official adhesion giving rise to an egregore or group spirit aggregate of individual intentions. The vector for surrealist creativity was daydreaming for revolution, leveraging utopian reverie to alter society. No professional revolutionaries, the surrealists were, to borrow a letrist expression, making a revolution in their spare time, so as to free up all time. Surrealism's philosophy, as laid out in the first manifesto, is based on its belief in the superior reality or surreality of certain forms of previously neglected associations in the omnipotence of dream, which belief it means to use to solve the principal problems of life. What united and still unites surrealists is the art of well dreaming. To be a surrealist is to live in the profane illumination of dream time, an Aboriginal term which means something like all the myths of a tribe put together. As Aragon wrote 100 years ago, the dream is surrealism's point of departure. The movement came from the dream. Dreams of a better world offer a counterweight to our increasingly dystopian reality, a reality resembling imaginary dystopian scenarios. Dystopias, of course, can serve as wake-up calls after a bad night's rest to those who alternate between waking and sleeping pills in an effort to navigate this reality. Utopias, conversely, serve as bedtime stories, as sleep aids. They relax us. But in thus taking, as surrealists, the side of sleep, we claim with Bachelard and non-politically the right to dream. Dream here covering the entire spectrum of dreaming. Claiming this right to dream, to be night and daydreamers, to have sleeping and waking dreams, passing through hypnagogic and hypnopompic states of consciousness, is motivated by a deep apprehension of what's coming, an apprehension expressed in this recent ironic advice scribbled on a Parisian wall. Don't dream too much, or they will forbid it. Clearly, surrealism still wants to unlock the power of dreams, but more basically, it is obliged to defend dreaming against its assault by wakefulness. I have myself explored dreaming as resistance to capitalism in the context of exploratory, so-called creative writing, a practice virtually inseparable from daydreaming. In my fiction, Reverie, the waking dream is explicitly harnessed to political, social, and ethical commitments of the radical utopian kind. The basic argument being that leisurely daydreaming is the key to social daydreaming, that's to say, to the utopian imagination. Indeed, utopianism can be defined as social dreaming or daydreaming, and I stress its effectiveness or power to bring about desired real changes. But what about awakening? That revolutionary principle so long fetishized as the solution to all of society's problems, that solution opposed to sleep, which is synonymous not with rest, but with the sleep of reason, dogmatic slumber, the slumber of critique. Well, as we continue to deepen our understanding of sleep, appreciating what capitalism is in the process of engineering out of human existence, we can no longer ignore that our true awakening to social problems depends on our repose and actual sleep. Indeed, problems should be slept on before they can be worked on, let alone worked out. We do not feel quite awake or alert when we are deprived of a good night's rest. Meanwhile, our mass society is drifting into an alarming, surreal, quote-unquote, future peopled and run by those who are only half awake, who do things by halves, existing between sleep and wakefulness in a kind of dazed half-life, where the division between dream and reality is not at all overcome, and where the oniric and pragmatic cannot become one.
In such a half state, dreaming loses its heuristic efficacy. Because appearances aside, such as the sleep industry, sleep hygiene, and rituals, and awareness of the risks of insomnia, despite this, sleep is neglected, disparaged, as if only waking life were really lived and relieved our social headaches. Our increasingly numerous contemporaries resemble sleepwalkers, but rest assured, it is not in the surrealist sense. They are not experimenting on sleep, as the surrealists had done in the famous Période de Sommeil. They're not inveterate sleepers and daydreamers. They are all those who, tired and heroically overworked, believe themselves to be sufficiently awake to perform essential tasks where the least error can be lethal. And when in fact, by economizing on sleep, they pay hidden and not so hidden costs, missing out not only on sleep's restorative physical benefits, but also on its mental benefits, for example, for their imagination. Contrary to what we hear from techno-utopian self-optimization gurus about the productivity time saved by cutting back on sleep, and from sleep experts teaching us sleep banking to limit the damage of occasional inevitable sleep deprivation, we simply can't cheat sleep or catch up on the benefits of rest. Since sleep is not merely a battery recharge, it is a necessary, essential dimension of our imaginative freedom. And freedom, once lost, is hard to reclaim. Without sleep and the dreaming to which it gives rise, the creative imagination, limited and bound, is in trouble. Utopia, the product of human social daydreaming, can also be defined as a... Utopia, the product of human social daydreaming, can also be defined as a myth oriented towards humanity's future. Under capitalism, human desires have evolved, become unchained, and lost their fixity. It's in this new passional paradigm that we continue to imagine utopias. And while our utopias on paper, our social blueprints, may advocate various worlds of scarcity and asceticism, or else a responsible, resilient, technologically assisted future, our personal dream worlds, those more or less precise utopian images, are likelier than not all about abundance and luxury. Utopias of this latter sort are rooted in the body and echo the medieval literary topos of the land of Cocagne, the Pays de Cocagne, the myth of a happy society that admittedly stemmed from a largely unhappy condition of peasants in the 13th century. Cocagne is the dream of a world turned upside down, anticipating the utopian visions of Charles Fourier. This demand for the fulfillment of passions, of desires rooted in the body, was to be one of the main contributions of the abortive revolutionary movement of 1848 to the axiological thinking of utopists of the time, bringing about a historical transformation of utopian thought, baptized by philosopher Miguel Abensour as the new utopian spirit. After 1848, utopia became self-critical. According to Abensour, its critical reactivation went one of two ways. It was either theoretical practical, as in William Morris and in certain tendencies of surrealism, or it was purely theoretical, for example, in Ernst Bloch or Walter Benjamin. In the first sense, the theoretical practical, it was all about the central importance of desire and its non-fixity. It is on the solid ground of passions, Abensour explains, that the new utopian spirit finds its impetus. It issues a call to the masses: desire, desire better, more, and above all, desire otherwise. The first manifesto of surrealism begins under the sign of Rimbaud, who wrote that poetry will no longer take its rhythm from action, it will be ahead of it. And if we follow Breton in thinking that poetry must lead somewhere, we attribute a telos, a goal, to human society. This is the core of surrealism's new myth, its renewal of the myth of utopia, which makes of the poetic marvelous
the chosen path to a radically and qualitatively better future, where life and the world will be transformed and human understanding remain from scratch. In pursuing utopia, surrealism today must attend to this ethical framework, moving beyond the so-called surrealist aesthetics that were ascendant in Breton's time. The repeated call for a new mythology, beginning with romanticism and idealism, constitutes the ambivalent character of modernity, its affective revolt or defense against domination by reason and capture in the iron cage of instrumental rationality. Utopian socialism, whose crowning jewel was Fourier's mythology of harmony, is a direct expression of what Michael Levy has dubbed revolutionary romanticism. The early 20th century social philosopher Georges Sorel, for whom social myths were expressions of a will to act, merely theorized the imaginative core of revolutionary politics. Sorel's myth of the general strike was a counter-myth unifying class struggle, transcending contemporary divisions in the proletariat created by anti-Semitism. Surrealism, whose internationalism and unconditional support for individual and collective emancipation is too often overlooked, anchored its own subversive attitude and new social myth, not in class struggle per se, but in, among others, indigenous myths from Australia to the Americas. It saw the elaboration of such a modern collective myth as imperative, and to the question, how can man be saved, replied with another. In what measure can we choose or adopt and impose a myth fostering the society that we judge to be desirable? Following in the footsteps of Aragon's preface to modern mythology, Breton spoke of the need for such a myth in 1935 and 37, to finally, in the joint statement Inaugural Rupture from 1947, identify the will to myth, la volonté du mythe, as a force of progress, and to declare, the time has come to put forward a new myth able to carry mankind onwards into the next stage of its ultimate destination. This is the enterprise surrealism has specifically set itself. It is its great rendezvous with history. Dream and revolution are made to work together, not to exclude each other. To dream the revolution is not to renounce it, but to make it in a double sense and without mental reservations. By that time, Breton had already devoted his Freudo-Marxist synthesis, the communicating vessels, not only to a rapprochement between dreaming and acting, but also to the revolutionary future abolition of their artificial split, claiming that henceforth, in a surrealist perspective, their divorce must be overcome poetically. This program is not a sign of ambiguity in surrealism's position vis-à-vis the world. It is simply a refusal to choose between politics and poetry, taken in the broadest sense as a form of life. A refusal whose expression is the cult of the marvelous, lived at once individually and collectively, which had gradually become the touchstone of its social myth in which the human community must recognize itself to flourish. Surrealism's vision of overcoming the contradiction between poetry and action, like that between dream and reality in a utopian surreality, became what Breton calls its sublime point sublime. A century on, dreaming, sleep, and even action or reality can no longer be taken as given. A century on, living surrealism must be less defined by its so-called surrealist aesthetics or artistic creativity than by its ethics or its ethos, that is, by its utopianism, an impulse and excess present in its imaginary openings onto another, better existence. It lives on to remind those who will listen that in a world where the only alternative is utopia or death, their mind is made up, but also that the utopian will to myth and even the revolutionary will to action are nothing without the empowerment of the imagination in the act of dreaming. Thank you. Thank you very much, Silvia. Vou passar a palavra agora para o Alex Chamar, que é um amado. Ele é poeta, ecologista, editor também. Ele participa
do grupo surrealista Decollage, foi curador de uma série de exposições, publicou também alguns livros, entre eles, estão os últimos, Metal Fundente e A Família de Ladragão. Obrigado a todos que estão aqui. Agora sim. Boa tarde. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, a professora Flávia Faleiros, a Unesp, aos alunos e também aos convidados, os presentes e aqueles que estão nessa jornada de forma remota. Falarei de forma breve, mas sem deixar de me aprofundar em alguns pontos pertinentes relacionados às manifestações do surrealismo no Brasil e o seu movimento. Em linhas gerais, ou como os surrealistas colocam, as linhas do coração, vou tentar aqui traçar alguns pontos partindo dos anos 60 até os dias de hoje, em uma tentativa de ilustrar alguns pontos que o Manifesto do Surrealismo impactou ao longo desses poetas, artistas e pensadores. Como eu disse, o tempo aqui não permite uma exposição tão longa, afinal, nos anos 20, já tínhamos, depois da publicação do Manifesto de Breton, em 24, algumas obras importantes já em diálogo com o Manifesto de Breton. Assim como também, nós falamos tanto no Manifesto de Breton, mas não podemos mencionar uma vaga de sonhos de Aragon que está sendo lançado aqui. Neste caso, o Manifesto de Breton, certamente, seguramente, ele já tinha ecos na vida, no pensamento de muitos jovens que estavam com uma ligação direta com o que estava sendo produzido no campo poético e artístico lá fora. Como foi amplamente exposto aqui na jornada, Benjamin Perret esteve entre nós 2 vezes. Apesar de ele não ter vindo para cá com uma missão propriamente dita de criar um grupo, criar um movimento, a sua presença não deixou de acender aqui uma fagulha, plantar uma semente, pelo menos naqueles nomes que estavam ali, se não diretamente, indiretamente ao modernismo brasileiro. A lista é longa, mas podemos dizer que essa semente do surrealismo, presença de Perret, leitura do manifesto, não passaria despercebido, por exemplo, na revista Estética, de Sérgio Buarque de Holanda, e também Prudente de Moraes Neto, assim como a revista de Antropofagia, de Oswald de Andrade, ali ao lado de Tarsila do Amaral, Raul Bopp. Podemos citar aqui diversos nomes, como o próprio Murilo Mendes, Mael Neri, Rosário Fusco, porém, isso daí fica por uma outra mesa, porque o que eu vou trazer aqui é uma linha dividida em 4 períodos. No pós-fácil do livro A Estrela da Manhã, Surrealismo e Marxismo, de Michel Louvi, segunda edição de 1918, Sérgio Lima, em seu ensaio Notas acerca do movimento surrealista no Brasil, da década de 20 aos dias de hoje, divide as ações e momentos da aventura surrealista em 4 períodos. Como eu disse, os períodos anteriores estão ligados diretamente ou indiretamente a esses nomes dos anos 20 até os anos 50, que eu acabo de citar. Partiremos do 4º período. Traçaremos algumas linhas do tempo sem fio, como diria o ensaísta Georges Sebag, que sintetiza seria o tempo sem fio como tempo palpável e fragmentado, que a semelhança do cinema magnetiza as durações. No início da década de 60, Sérgio Lima, ao lado de Roberto Filho e Cláudio Viller, seriam os primeiros a se lançar nos abismos da aventura surrealista, mesmo que de forma subterrânea. Refiro-me ao cenário cultural de São Paulo, que foi muito bem retratado por Viller em seu ensaio A Cidade, os Poetas, a Poesia, publicado na antologia Poética da Geração 60, organizado por Álvaro Alves de Faria e Carlos Felipe Moisés. E um trecho, Viller acaba
fazendo aqui parafraseando uma sentença de Breton: transformar o mundo, disse Marx, mudar a vida, disse Rimbaud. Essas duas palavras de ordem, para nós, são uma só, presente, né, no livro Posição Política do Surrealismo, de 1935. Abro aqui aspas para o Weber. Havia algo de província naquela São Paulo, na qual se cruzava toda hora com alguém de outra turma na esquina da Consolação e São Luís, ou se estava a 2 mesas de distância no mesmo paribar ou no Ferros Bar. Mas, por outro lado, aquela agitação toda era uma sintonia de vitalidade. Permeava uma perspectiva apocalíptica, mais característica dos fins do século e do milênio, porém dominante nos anos 60. Quem se engajasse em organizações e movimentos políticos o fazia por mudar o mundo, transformar a sociedade. Deixo aqui as aspas. Este núcleo seria dado como as primeiras manifestações do surrealismo entre nós. Porém, logo haveria cisões entre eles, posicionamentos divergentes, que o levariam para campos distintos. Naqueles primeiros anos, ali nos anos 60, tivemos obras que serão debatidas na próxima mesa, que seria Paranoia e Piazzas de Piva, Amor, de Sérgio Lima, e Anotações para um Apocalipse de Vida. Sérgio iria para Paris em 61, com uma bolsa obtida pela Cinemateca Brasileira e o governo francês. Isso ia possibilitar uma total imersão do jovem poeta junto ao grupo surrealista, que se encontravam todas as semanas num café chamado La Promenade de Vênus. Em suas palavras, Sérgio Lima nos diz: estando regularmente presente nas reuniões do Café La Promenade de Vênus, houve várias trocas e experiências com autores representativos do grupo parisiense, com as quais mantive contato a cada 2 dias, durante quase 1 ano, ora em função do comitê de redação da revista Labrèche, a última dirigida por Breton, para a qual colaborei diretamente em 2 números, ora com Toyan, Jean Marcari, Alain Joubert, Nicola Espanhol, Joyce Mansour, etc. Aqui ele está se referindo ao grupo que estava ao lado de Breton, ali no início dos anos 60. Ele continua: as múltiplas atividades, interesses e vinculações dessas figuras, todas evidenciavam a permeabilidade do grupo e do movimento surrealista em geral. Essa característica é um dos componentes do surrealismo mesmo, apesar de colidir frontalmente com a falsa e propalada ortodoxia do grupo, o que seria mais próprio de uma escola formal, mas não é o caso em se tratando do surrealismo, do movimento surrealista e do vetor rebelde, senão anárquico, aquele que mais o caracteriza. Logo depois, em 63, Sérgio voltaria para o Brasil e passaria a articular, de fato, uma ação coletiva. Neste momento, outros nomes acabam se aproximando a ele, como a poeta Leila Ferraz, o escritor Raul Ficker, a pintora Maria Cavalcante e o poeta Décio Bar, que logo voltaremos a ele. As pontes entre Rio e São Paulo seriam estabelecidas com a presença do poeta Zuca Saldanha, muito conhecido por inaugurar praticamente a geração da poesia mimeógrafa, e também com o cineasta Paulo Antônio Paranaguá. Neste mesmo ano, Sérgio seria responsável por fazer uma extensa pesquisa sobre a presença de Perret no Brasil, e que seria publicado depois o livro, Introdução à Leitura de Benjamin Perret, com a organização de Claude Cortot, publicado pela Associação dos Amigos do Benjamin Perret de 65. Notamos que as ações do já denominado Grupo Surrealista de São Paulo seguiam em plena efervescência através de discussões, produções individuais, interlocuções com o movimento internacional. Tudo isso iria culminar em 63 a 13ª Exposição Internacional do Surrealismo, organizada por Sérgio, Leila, Paulo Antônio de Paranaguá e também Vincent Bonnour, que era a ponte direta junto ao grupo de Paris, ao lado de Breton. Podemos dizer que essa exposição de 67, apesar de ela ter sido praticamente minimizada e calada por grande parte da crítica naquele período, não deixou de cumprir o seu papel e foi talvez a mais bem-sucedida ação de trazer obras dos principais nomes do movimento surrealista naquela ocasião, não somente os históricos, mas também os nomes que estavam ali junto a Breton, junto ao Café da Promenade de Vênus. A exposição iria publicar um catálogo, a revista Fala 1,
que dentro do espírito insurgente da revista, podemos aqui encontrar uma declaração coletiva assinada por Sérgio Lima, de la Ferraz e Paranaguá. Eles diziam o seguinte: o surrealismo propõe nos dias de hoje a conjugação excepcional das forças antagônicas que regem o humano, através da imantação permanente dos instintos e do conhecimento tradicional. Na brecha majestosa do porvir, o surrealismo é a flor ascendente. O grupo São Paulo-Rio seguiu com suas ações entre 65 e 69. No final da década de 60, já com algumas divergências e também com algumas transformações sociais que o mundo passava, por exemplo, mais de 68, mais as ditaduras militares nos países latino-americanos, tudo isso culminaria na dispersão do grupo. Abrimos aqui um adendo para um evento importante relacionado a Paranaguá, que, por exemplo, contribuiu com o grupo parisiense, inclusive assinando tracts. Em 75, mesmo afastado das ações locais e internacionais, Paranaguá acabou sendo preso com sua companheira Maria Regina Pilar por suas ações subversivas políticas contra a ditadura militar. Michel Lovy, nosso convidado aqui, que esteve na mesa anterior, que já fazia parte do movimento surrealista, foi um dos maiores mobilizadores dentro do movimento surrealista internacional, que saíram em defesa do casal. O manifesto foi redigido e assinado por muitos surrealistas. Michel é importante para que pensamos o surrealismo a partir da década de 70 no contexto internacionalista e nos 90, quando se aproxima de Sérgio. Duas publicações entre nós, A Estrela da Manhã, O Cometa Incandescente e A Luz Negra, atestam sua atuação utópica, revolucionária e política de recuperação de um romantismo negro, que se lança em direção ao futuro e ao maravilhoso. Seguimos para a década de 80. Sérgio viria publicar vários livros. Um muito importante para tratarmos aqui sobre a questão da colagem, um livro intitulado Colagem, uma nova superfície. E logo depois publicaria uma antologia de poesia entre 1955 e 85, e seria lançada na Semana Surrealista de São Paulo, evento que marcou uma série de debates na Aliança Francesa e que trouxe pela primeira vez entre nós algumas publicações, pela primeira vez traduzidas do francês para o português. Uma primeira edição do Manifesto do Surrealismo, Breton e Trotsky, com uma tradução do Manifesto da FIAR, por uma arte revolucionária independente, e Eu Sublime, de Perret. Podemos notar aqui o quanto eram tardias essas publicações dos surrealistas. Na ocasião da semana, tivemos a presença de Jean Schuster e José Pierre, que, teoricamente, deveriam ser responsáveis por dar prosseguimento das atividades surrealistas na França. Essa presença não passou despercebida. O Grupo Surrealista de Buenos Aires redigiu um virulento manifesto contra os dois. Afinal, Schuster e Pierre foram responsáveis por redigir um texto intitulado O Quarto Canto, em 1969, numa tentativa frustrada de encerrar a atividade do movimento surrealista. Ainda nesse período dos anos 80, outros nomes iriam surgir e também se posicionar como surrealistas. O colagista Nelson de Paula, o poeta Juan Sanz Hernandes, todos com publicações que marcariam a continuidade de um movimento muito ativo em torno de Sérgio Lima e o Grupo de São Paulo. Paralelamente, os antigos companheiros seguiam seus caminhos, também publicando as suas obras. Já estamos na década de 90. Já estamos na década de 90, marcando uma nova formação do Grupo de São Paulo, junto com Fortaleza. Nesse momento, temos a presença de Floriano Martins e também de Fernando Freitas João, este do Rio Grande do Sul. Naquele momento, o grupo publica a plaquete Começo da Busca, um manifesto denunciando as comemorações oficiais da descoberta da América por Colombo. Um manifesto redigido por Silva Aguiar, integrante do Grupo de Buenos Aires, e que contou com a adesão do movimento surrealista internacional, inclusive com os amigos do Grupo de Paris e com o Grupo de Madrid. Logo depois, Sérgio iria publicar, já nos anos 90, uma obra intitulada Aventura Surrealista, uma obra que, no meu entender, ela iria criar um grande impacto nos
surrealistas do grupo Decolage por acumular aspectos teóricos e históricos do surrealismo a partir das linhas de forças traçadas por Breton em seu manifesto. Ano 2000, e o grupo surrealista Decolage. Vamos lá. Nos anos 90, encontrei um grande amigo, companheiro de batalha, Marcos Rogério Salgado, que seria o início de uma cumplicidade que mantemos até hoje. Através de alguns laboratórios sonoros, de práticas à deriva, escritas automáticas, cadáveres, iríamos ali ter uma descoberta, um aprofundamento do que seria o surrealismo e seu movimento. Logo depois, apareceriam os poetas Gustavo Arruda e Deusdedit de Moraes. Nos reunimos com regularidade no centro da cidade, onde fazíamos essas práticas. Eu estou citando muitos nomes aqui, porque eu acho importante, abrindo aqui um parênteses, porque esses nomes, eles são importantes independentemente de estarem conosco ou não. Então, é uma forma de também homenageá-los aqui nessa jornada. Logo depois apareceriam outros nomes, como Márcio Calixto, Ricardo Rosa, o colagista e poeta Corrêa de Zeller, Renato Souza. É um momento de muita efervescência, de discussões, de descobertas, ainda um tanto quanto cegas, porque estávamos ali num momento de mergulhos na vida, na obra desses poetas do surrealismo e também desses poetas da chamada geração 60. Era um momento de grande interlocução com o próprio Roberto Piva, com o Cláudio Willer, o Zucca, Sardin, o Ralph Ficker, e que iria, obviamente, nos levar a ter contato com outros grupos, outros surrealistas, primeiramente na América Latina, no Chile, na Argentina, na Venezuela, na Colômbia, que a lista, volto a dizer, é muito grande. O ano de 2004 marcaria a primeira ação do grupo com a organização da exposição Convocação dos Cúmplices, que seria o quê? Os 80 anos do primeiro manifesto do surrealismo. O título partiu do manifesto do livro de Décio Bar, No Temporal, de 1965, que traz um manifesto bastante contundente. Abro aspas aqui. Hoje é preciso que sejamos específicos e que fique bem claro que, por exemplo, o que propomos como violência não se confunde com desmando policial oficial, que o que amamos no surrealismo e outras manifestações românticas não pode ser o que nos expõe aos manuais ou nas mostras bem comportadas, que o que propomos como ódio é medido pela nossa capacidade de amor, e que por amor entendemos algo bem diverso das ternuras ascéticas de província. É preciso deixar bem claro que indigitamos o concretismo não por sua iniciocracia ao nível de estético, mas sim por uma das mais criminosas e bem promovidas tentativas de aprisionar a juventude ao niilismo, castrando-lhe a palavra. É preciso deixar bem claro, de minha parte em especial, que nos recusamos a deixar que nesta hora convulsa fique a incursão lírica entregue às sedosas mãos das relações públicas, de jornais de direita, de louvadores de totens patrióticos ou de senis anunciadores de bailes de deputantes. Então, este manifesto, Convocação dos Cúmplices, seria o nosso farol naquela ocasião para essa mostra que, apesar de ter sido modesta, ela contou com debates, leituras sonorizadas e que, como eu disse, mesmo sendo modesta, tivemos uma adesão de vários nomes, o movimento surrealista latino e também aqueles que alguns ainda seguem a atuação entre nós. Deixamos bem claro naquele evento que não se tratava somente de uma efeméride, e tampouco de uma comemoração. Nesta ocasião, tivemos o belíssimo encontro com o pintor Rodrigo Mota, um grande amigo que nos deixou recentemente, na qual eu presto aqui uma homenagem a ele. Então, aqui, em linhas gerais, vocês veem que a gente traça esse quarto período
desde das primeiras ações entre o primeiro núcleo, né, formado ali por Piva, Biller, Sérgio Lima, depois com a própria formação do grupo, já enquanto autodenominado Grupo Surrealista de São Paulo, nos anos 60, depois Grupo de São Paulo, Fortaleza, Barra, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, anteriormente, até chegarmos aos anos 2000, que seria o que até então temos de atuação entre nós. Surgem as edições Lop Lop, durante os anos 2000, que publicou livros de poetas do grupo, colagens, pinturas, e depois as edições Sem Cabeças. Dentro desse arco, né, dos anos de 2000 até agora 24, outros nomes fizeram parte, ainda seguem fazendo parte, e outros seguem aderindo ao nosso movimento. Para encerrar aqui, neste ano que marca os 100 anos do primeiro Manifesto do Surrealismo, o grupo marca sua posição crítica. Em um ciclo de 17 encontros, ao longo do ano, seguimos com uma ação chamada por uma nova convocação dos cúmplices, Leituras do Surrealismo, fazendo aqui uma remissão direta ao texto do Décio Bar de 2004. Sobre essas ações, não sabemos quais serão os desdobramentos, embora possamos afirmar que elas reúnem espíritos insurgentes, que persistem em se fazer visível e presente por meio dos olhos institucionais e tem como papel o seu principal objetivo promover as ações e reflexões do seio do movimento surrealista local e internacional. Para encerrar, menciono aqui uma breve passagem de Breton, em 42, falando para os estudantes da Universidade de Yale. O surrealismo nasceu de uma afirmação de fé sem limites no gênio da juventude. Em toda a sua vida, Breton jamais renegou esta fé no jovem, no novo, no que será. Então, portanto, jovens, não reneguem essa fé e esse surrealismo que existem dentro de vocês. Obrigado. Obrigada, Alex. Eu vou passar a palavra agora para o Marcos Rogério Salgado, que é doutor em literatura comparada pela UFRJ, onde também atua como professor. Ele é tradutor, traduziu muita coisa. Jean-Laurent Ludovic Tac, e para Sem Cabeças, André Breton, Hans Bellman, Pierre Mabie, Claude Caon e Faubanquet. Ele também é autor de livros de ensaio, A Vida Vertiginosa dos Signos e A Arqueologia do Resíduo, Os Ossos do Mundo sobre o Olhar Selvagem. Obrigado, Larissa. Passar a fala, iniciar minha fala aqui agradecendo, né, o convite da professora Flávia e dos editores, a Meli Janarelli e o Alex Januari. Claro, uma grande oportunidade, uma alegria de estar aqui. E, de certa forma, eu acho que essa minha presença aqui perfaz um círculo de atrações mútuas, pessoal também meu aqui, né, no sentido de que ser convidado pela professora Flávia, cuja tradução do Camponês de Paris foi uma verdadeira epifania dentro da minha formação intelectual e dentro das leituras que eu fazia do surrealismo, aliás, até um presente que me foi dado pelo meu companheiro Alex, né? Então, realmente é um motivo de alegria estar aqui. A minha fala vai ter um formato de uma conversa, eventualmente aqui, numa parte de corte mais crítico, vou fazer uma leitura, para não ficar muito disperso, eu também aqui cumprir o horário, né, nos respeitar a capacidade de escuta de vocês. Eu vou tratar das 3 edições disponíveis em língua portuguesa até agora, né, porque uma quarta que está em processo de preparação justamente pela editora Sem Cabeças, né, essas 3 precedentes em língua portuguesa, tentar entender como cada uma dessas traduções implica num projeto tradutório, né, num programa tradutório próprio, e, ao mesmo tempo, numa postura ideológica em relação ao surrealismo, implicando questões aí, inclusive, de recepção. Tá? A primeira tradução para a língua portuguesa que nós tivemos dos manifestos foi essa aqui, publicada em Portugal, pela editora Moraes.
como anteriormente ressaltado pelo Alex, né, não só no Brasil, mas também em Portugal, essas traduções elas chegam com meio século de atraso. Né? Essa edição é de 1976, e ela é feita pelo poeta Pedro Tamme, que não é um poeta ligado ao surrealismo, né? É algo também aí a ser ressaltado, uma tradução que vem de um poeta de fora do surrealismo, e ela é acompanhada de uma apresentação do Jorge de Sena, né? Jorge de Sena uma figura ali importante, né? Chapa branca dentro da literatura portuguesa. Nessa época, quando ele prepara essa apresentação, ele está trabalhando nos Estados Unidos, já tinha passado pelo Brasil, aquela coisa toda, né? Passou perto, relativamente. E essa apresentação ela é muito curiosa, né? Porque, primeiro, pelo fato de que ela tem um caráter judicativo, né? Parece que o Jorge Sena está mais empenhado ali em julgar o surrealismo do que propriamente abrir as portas para potenciais leitores, né? E, obviamente, há uma manipulação de dados históricos nessa apresentação dele, muito maldosa, né? Típica do Jorge de Sena, que, aliás, deixou um feudo lá na UFRJ, né? Da mulher e filho, né? Outro capítulo, né? Mas, de qualquer forma, ele é um primor de disfarçatez no sentido de que ele apaga todos os antecedentes do surrealismo, anteriores a ele, né? E praticamente se coloca como um introdutor do surrealismo em Portugal, né? Quase uma piada pronta de português. Claro, esses quadrantes, né, teóricos e críticos que ele traz são fundamentados, né, nesse processo de apagamento dos antecedentes para acumular na própria obra dele, né? E nisso ele apaga gente muito importante, né? Ao se colocar como introdutor, né, do surrealismo em Portugal, ele apaga, por exemplo, pouco antes dele, o Antônio Pedro, né, tinha passado pelo Grupo de Paris em 1935, participado de reuniões em cafés, né? Ainda, como até na correspondência do Mário Cesarini, né, aquele poeta português com o Sérgio Lima, mencionado pelo Alex, o próprio Cesarini fala que na pintura do Antônio Pedro não há uma absorção, né, dos valores, não gosto de falar muito nisso em termos de surrealismo, né, valores estéticos, né, em termos de técnica, né? É claro, Breton, isso para ele não é relevante, ainda que um Sarrani Alexandrian, por exemplo, não concorde com ele, né? O surrealismo, efetivamente, aí, ao longo de um século, conseguiu, na sua demarche, fundar uma série de procedimentos estéticos inovadores, como os terremotos, as decolagens, as colagens, enfim, todo um repertório, né, de experimentação do surrealismo. Se não introduz, aprofunda, né, leva para uma outra dimensão. Mas o Cesarini afirma haver realmente num texto do Antônio Pedro, apenas uma narrativa, algo aí que poderia ser visto como uma novela surrealista, né? Apaga também o Jorge de Sena nesse processo, ninguém menos que a Almada Negreiros, né? Que já na década de 20, muito antenado com Paris, a coisa toda, ele vai publicar K4, ou Quadrado Azul, que é um texto também de escrita automática. Né? Cândido da Costa Pinto, né? Arpades, a Maria Vieira da Silva, tudo isso não existe, né, do Jorge de Sena nessa apresentação dele, na qual ele se coloca aí como uma espécie de introdutor do surrealismo. A tradução do Pedro Tamme para essa edição é muito interessante, né? Essa edição ela segue praticamente na íntegra, aquela de 57, 58, passou a ser a edição dos manifestos completa, colocando a posição política do surrealismo, essas coisas todas, né? O único senão, em termos de alguns senões, né? Mas o principal, talvez, aqui em relação a essa edição, e a gente tem que até considerar isso, levando justamente essa questão de que um texto está sendo traduzido pela primeira vez, né? Ele optou por não colocar notas explicativas, né? Isso gera, ao longo da nossa leitura, uma dificuldade de situar referências, essas coisas todas, né? Por outro lado, ele permitiu uma legibilidade maior para textos como o Peixe Solúvel, né? Que se você for atravancar com notas do tradutor,
aquilo ali não vai funcionar, não vai ter o efeito desnorteador, né, vertiginoso que aqueles textos têm, linha serpentina, né? E há também algumas imprecisões que eu vou abordar aqui na segunda parte da minha fala, e curiosamente os outros tradutores também vão repetir, né? Então é uma tradução importante, ela tem problemas, sem dúvida, mas é a primeira vez que alguém se dispõe, né, a abrir essa picada, né, fazer essa tradução, ainda que sem um aparato crítico, está muito longe de uma edição crítica, né, sem a menor dúvida, e ela cumpre razoavelmente bem a sua função de uma porta de entrada para o surrealismo, descartado, obviamente, essa apresentação de Jorge de Sena, né, sobretudo no Peixe Solúvel, que bem ou mal a gente está lidando aqui com um poeta, né? Há quem diga que para traduzir poesia é necessário ser um poeta medíocre, né? É um pouco o caso aqui do Pedro Tami, ele consegue, né? Ele não tem aquelas ideias todas, lhe faltam na sua dele, né, poesia, mas ao lidar com a obra do Breton, ele consegue resultados muito interessantes, sobretudo em relação a jogos de homofonia, essas coisas todas, que ele consegue resultados interessantes sem recorrer a notas explicativas, né? Alguns anos depois, a repórter da semana mencionada pelo Alex na Aliança Francesa, né, foi editada a primeira tradução no Brasil, feita pelo Luiz Forbes, né, com uma apresentação do Cláudio Villa. Essa edição ela não segue aquela edição dos anos 50, tá? Ela não tem, por exemplo, a posição política do surrealismo, não tem Peixe Solúvel, né? Acredito até que, em virtude dessa sincronia, né, com o evento, Peixe Solúvel não é fácil de traduzir, né? Traduzir escrita automática que daria uma outra mesa, né? Você vai seguir o som, vai seguir a imagem, né? Para onde é que o tradutor vai se dirigir, né? Essa dança, que às vezes é uma tensão, uma dança tensa entre as palavras, as ideias e os sons, né? De qualquer forma, o Luiz Forbes ele apresenta essa edição completa, né, em relação aos anos 50, mas que tem os textos principais aqui, embora não tenha o Peixe Solúvel, né? E essa apresentação do Villa é uma apresentação de alguém de dentro do surrealismo, que fez parte lá das primeiras movimentações, né, que o Sérgio Lima, voltando da França, ele faz em São Paulo, né, no sentido de montagem de um grupo, tem o Piva, tem esse pessoal todo, né? Então já é alguém de dentro do surrealismo, né? Pelo menos a apresentação, tá? A seguir, a gente tem a terceira edição, essa aqui que foi publicada pela editora Anal, editora lá do Rio de Janeiro. Essa edição ela ficou sob a responsabilidade do Sérgio Pachá. Ela já tem um distintivo em relação às anteriores. O Sérgio Pachá é um lexicógrafo, né? Alguém com uma formação estritamente técnica, filológica, né? Trabalhando com essa tradução. Ele optou por colocar, seguiu, né, a edição francesa em amarelo, Peixe Solúvel. Ela segue rigorosamente essa edição consolidada, né, consolidadora também dos anos 50. E é uma tradução interessante, no sentido de que é de um lexicógrafo, né, alguém que não tem um contato mais íntimo com o surrealismo, mas que se dispôs a trabalhar com esses textos como aventuras verbais, de difícil tradução, né? O Pachá chegou a traduzir alguns outros materiais relacionados ao surrealismo. Fiquei sabendo que o ano passado ele lançou um livro de traduções, né? Isso era também muito curioso, esses livros de tradutor, né? Ele fala assim, livro de artista, essas coisas. Há também livros de tradutores, né? Ele lançou um livro de tradutor, tem alguma coisa do Eloá, se não me engano, Desnô também. Enfim, dali para frente ele ronda um pouco o surrealismo, né? Mas é uma edição lexicográfica. Assim, não é crítica e tal, mas a questão aqui fundamental tá focado no nível semântico, né? Uma certa estabilização, sintagmas mais complicados, mais complexos de tradução, e segue um caminho ali bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele cola nas traduções anteriores, né? Porque aqui é inevitável, né, você ignorar uma tradição tradutória dessa. Tem Pedro Tami, tem o Villa no meio, Jorge de Sena, que não só tradutória, como editorial, né, em termos de conceito, né?
Essa primeira tradução é uma tradução muito curiosa, porque ela é mais voltada para o grande público. Ela saiu naquela coleção Circo das Letras, que não era uma coleção exclusivamente do surrealismo, pelo contrário, misturava muita coisa, né? Literatura beat, William Burroughs foi traduzido no Brasil em livro pela primeira vez dentro dessa coleção, Paulo Leminski, tudo, né? John Fante, né? É uma edição para o grande público, digamos assim. Ela também não tem nota, pouquíssimas notas, tá, explicativas do tradutor, né? E como eu disse, ela não tem um texto solúvel. Já o Sérgio Pachá, ele optou por um forte aparato de notas, né? São cerca de 40 páginas que compõem aí essas notas explicativas. Muitas referências, inclusive, que ele pescou, que não estão na edição da Pleiad, né? Edição francesa mais estável. O caso do texto solúvel é uma Marie Bonnet, né? Que fez até o estabelecimento de texto, as notas, essa coisa toda, né? E é muito curioso como esses textos, por vezes, eles vão repercutir, né, alguns equívocos, que são equívocos justamente de tradutores que não estão familiarizados com o surrealismo. Né? Eu escolhi um desses equívocos aqui para falar um pouco, né, que é justamente a questão do castelo. Ele aparece no manifesto, aparece no texto solúvel, em diversas ocasiões, aparece no Arcano 17 do Breton, quantidade de obras pictóricas, que tem o castelo por tema ou motivo, né, se vocês preferirem, é enorme dentro do surrealismo, particularmente no surrealismo bertoniano, né? Curiosamente, esses três tradutores eles vão traduzir castelo, chateau, né, por palácio. Agora, um castelo não é um palácio, né? Primeiro porque um castelo ele tem funções também militares, né? Funções de fortificação. E esse é um dado muito importante do castelo, é o castro, né? Os castelos vêm dos chamados castros, que eram justamente esses pontos de fortificações, né? De defesa das cidadelas, né? Ora, nós sabemos que, com grande frequência, o inconsciente ele é representado justamente como uma fortaleza, né? Não raramente a própria psicanálise vai usar, já virou até um clichê, né? Seria uma fortaleza inexpugnável no inconsciente, né? Além disso, também é uma questão de classe envolvida nisso. Como o Breton sabia muito bem, os castelos eles têm a ver com a antiga ordem, né? Ao passo que o palácio está muito mais ligado, embora em Veneza houvesse palácios desde o século XVI, né? Ele tem muito mais a ver com a emergência de uma burguesia, que lentamente vai saindo da sombra e vindo para a boca de cena, né? Então, é curioso que os três tradutores vão incorrer, né, nessa tradução do castelo por palácio. Essa tradução é bastante equivocada, eu vou tentar aqui na minha fala, agora eu vou ler, tá, para dar um pouco mais de objetividade na minha fala, vou tentar que ele aqui também. O castelo e seus calabouços, espaço labiríntico, suas paredes com a espessura anímica dos séculos acumulados, saturado de ressonâncias em suas salas e galerias que se desdobram no infinito. Castelos fortalezas, castelos labirintos, castelos de contos de fadas, castelos do romance neogótico, castelos surrealistas. Como salienta Eliane Boccar Moraes, se uma realidade subjetiva concretiza-se nesses castelos, reinado do onírico. Segundo Mikhail Louvi, se o pacto secreto que associa o surrealismo ao romance gótico tem seu fundamento não somente na nostalgia e no terror, no fantástico e na tempestade, mas também e, sobretudo, na busca comum, através de castelos e subterrâneos do observatório do céu interior, de que falava Breton. Assim, herança do romantismo frenético do século XVIII, de que Breton era ávido leitor, Castelo remete também a cenografias de Sade, em particular o Castelo de Cílio. E daí a Ussmanski, a Rebu, a Anhad, Labat, se inscrevem no âmbito desse modelo topológico. É inevitável lembrar de Horace Walpole e Strawberry Hill, com aquilo que Walter Scott chamou de um modelo de Walpole, que seria uma mansão gótica, no qual ruínas e se conveniência ou mesmo luxúria moderna, fim de estação,
poderiam conviver no mesmo projeto arquitetônico, no que, por sua vez, retornamos ao castelo de Cílio, que, a despeito de sua antiguidade, ostentava um interior muito bem mobiliado e equipado em verdadeiro estado de embelezamento. Segundo o narrador, cito: graças aos arranjos concluídos ultimamente, os aposentos do castelo foram arranjados e distribuídos de acordo com a concepção comum de nossos libertinos, em citação, de forma a multiplicar-lhes o conforto e o prazer por meio de toda uma sorte de artifícios e dispositivos apropriados. Pois bem, um castelo exteriormente mantendo sinais de historicidade e de passagem do tempo e cumulado em seu interior com todo o conforto moderno, um castelo fora de Paris, mas não muito. Se até aí parece não haver novidade no modo com que Breton reivindica esse locus de extração romântica, anteriormente potencializado por Huysmans, no manifesto vem à cena o traço particular como se materializa o castelo, uma vez que ali o mito terá seu significado alçado a uma vivência e a uma atuação grupais, erguendo-se como locus para o encontro e o convívio entre mentalidades libertárias, regidas pela tríade, poesia, amor e liberdade. A bem da verdade, o castelo aparece antes na obra de Breton, no poema Collage, o Corsete Mistério, pedra inaugural com que Breton ergue o seu mito do castelo. Em dado momento do poema, nos deparamos com um verso bastante enigmático que parece ressaltar da massa amorfa dos outros versos, quer por sua composição em caixa alta, quer pela imagem ofuscante que ali fulgura. Um castelo no lugar da cabeça. Nas palavras de Bachelard, se toda a grande imagem tem um fundo onírico insondável. Fim de citação. Se o castelo, por si ou fincado no topo de um promontório, já constitui um símbolo saturado, com camadas de informação a ele imbricadas, ou uma imagem de poderosas e multívocas ressonâncias, ao surgir fincado no topo de um pescoço, no lugar da cabeça, exponencializa mais ainda suas potencialidades oníricas. É neste verso que, na opinião de Dora Benamé-Rigaud, nasce o mito do castelo em Breton. Esse mito parece bem definido por Annie Lebrun. Cito: navio fantasma do imaginário a derivar uma vez mais sobre as águas ameaçadoras da história, mas deixando ver em seu rastro, entre as fulgurações do romantismo, o automatismo, o acaso objetivo e o humor objetivo. Esse segundo castelo bretoniano, a atravessar o manifesto, com o exterior medieval e o interior século XX, ostenta em si, simultaneamente, o passado e o presente, estabelecendo uma linha de continuidade entre a cabeça do cometa do romantismo, suas origens mais remotas, mesmo etimológicas, com sua cauda, o movimento dos surrealistas no interior do cronótopo da modernidade. Não se pode separar, uma vez que fixados em uma imagem orobórica final. De forma explícita, o castelo surrealista é apresentado no manifesto como um lugar de subversão da ordem vigente, com suas portas escancaradas, suas formalidades abolidas e a imaginação e o prazer a comandar a vida de seus moradores. Portanto, para além de um lugar a que a inevitabilidade da ruptura, mesmo espacial, com a ordem estabelecida pode conduzir, uma cenografia propiciadora de contínuas deflagrações de processos e projetos criativos, como foi, por exemplo, a experiência em Bel Air, temos aqui o que o próprio Breton chamava de lugar de fixação, e com maior precisão, dir-se-ia lugar de fixação psíquica. O castelo surrealista é a imaginação se autogovernando, é a própria imaginação no poder. O castelo bretoniano arquetípico é um castelo da subversão, para usarmos a expressão bem encontrada de Annie, que, por sua vez, não hesita em afirmar, como Breton, coloca a questão dos castelos no centro do surrealismo. De fato, o castelo reaparecerá em diversos momentos na obra de Breton. Em Pão de Jour, aparece na introdução um discurso sobre o pouco da realidade, escrito pouco depois do manifesto, presente ainda no Revólver de Cabelos Brancos, de 1932, e em Vasos Comunicantes, de 1933. É famosa a imagem do castelo estrelado em Um Amor Louco, cujo poder de evocação e ressonância simbólica
é tão grande quanto o da flor azul e um dos símbolos adotados por certas escolas do conhecimento iniciático, sobretudo a alquimia e os místicos medievais mais radicais. Em Arcano 17, traz consigo os heréticos castelos albigenses e os delírios mineralógicos, ao passo que, em limites, não fronteiras do surrealismo, Breton chega mesmo a indagar qual seria, em termos de lugar de fixação, aliás, o que Girard falou, né, sobre essa passagem, né? Breton chega mesmo a indagar qual seria, em termos de lugar de fixação, o equivalente em nossa época, do que foi o castelo para os séculos de escritores e artistas que nos precederam. Muito obrigado. Obrigada por clareza. Vou abrir agora para as perguntas do público. A minha pergunta vai para a Silvia. So I'm going to start to speak in English now. Silvia, my question for you is, as a woman surrealist, I remember a quote by Breton in which he says that future belongs to woman as long as she doesn't act like a man. How would you perceive the role of women in surrealism as of now, since our first table talking about surrealism was about surrealist women, in which Amélie talked about, Flavia, and also Lourdes Martinez from the Madrid Surrealist Group, and also José Manuel Rojo. So that is my question for you. Thank you. Thank you. It's honestly a question I don't think much about, the question of gender, the question of sexual difference. It's something that doesn't really enter into my experience. As far as, women in surrealism, it certainly makes sense to look back at the history of the movement and to reevaluate certain female figures in the movement and their contribution to it. As for today, in our group in Paris, and also among the people that we are in touch with in Canada, where we spent a bit of time with Joël, who spoke earlier, there really isn't a lot of women present. Actually, the activity is principally run by the surrealist activities are animated by those who identify as, we're kind of obliged to speak in this way today, that is, always say, preface male, female by identify as. Is that not true? Perhaps also in Brazil, I don't know, but certainly women are less present than men. In the United States, I think there is more parity, I get the impression. But as far as some kind of vision for, the woman being the future of surrealism, I don't have anything like that to contribute, because, as I said, these are not terms that I think with when I think about our activity and the sort of ethos of surrealism. I guess it's kind of, I could say that I've gone beyond it or something like this, but always standing on the shoulders, of course, of those who have paved the way for female presence in artistic movements in the 20th century. Obviously, I'm not denying their importance at all in saying this. I don't know if that answers your question. I think so. Thank you, Silvia. Alguém tem mais alguma questão? Bon, moi, j'aimerais bien poser une question à Girard qui en a parlé un petit peu, mais très vite, des contradictions du symbolisme.
Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous comprenez ces passages, parce qu'on aurait dit qu'il y avait un passage entre les deux, ou cette rupture, enfin, cette différence entre le symbolisme et le surréalisme. Oui, non, je ne parlais pas du symbolisme en tant que mouvement du 19e siècle, qui était très important dans la préhistoire du surréalisme. Je parlais de l'usage des symboles. Euh, Oh. Je pense dans le surréalisme, ce qui est important avant tout, c'est la question de l'imagination et de l'imaginaire qui véhicule forcément des symboles, mais les symboles, on les lit après coup. On n'écrit pas dans notre pratique de la poésie, on ne cherche pas à créer des symboles comme ont pu le faire sans doute les symbolistes. Euh, Nous, c'est pas notre propos. Notre propos, d'abord, c'est de donner voix, d'ouvrir son chemin à l'expression de l'imaginaire, de façon à- à effacer la contradiction entre la réalité et l'imaginaire. Si. Vocês têm perguntas, então? Qual é a questão? Mais uma pergunta? Alex, na sua fala, você mencionou aí o Zucca, né, como, de fato, um dos precursores aí do uso do miniógrafo, para edição, essas coisas todas, né? Fiquei lembrando também daquele ódio ao Fernando Pessoa, do Piva, que era uma folha em sanfona, né? Os tracts todos, os panfletos, trocando figurinhas com o Daines aqui no corredor, ele me falava que o Livro Xavier tinha uma série desses panfletos, alguns em formato papelinhos, né, digamos assim, né, em formatos pouco convencionais, enfim, essa coisa toda. Se você pudesse falar um pouco mais sobre essa coisa do surrealismo e edição, né, até como editor, né, me parece que o surrealismo também é muito importante para a gente tratar da história da edição, das atividades editoriais autônomas, né? Obrigado pela pergunta, professor Marcos. Como redigimos há um tempo atrás uma publicação do movimento surrealista, Sigue Cerrado, do nosso companheiro Lawrence Van Cravel, a edição como ato de rebelião. Sim, desde as origens do movimento surrealista, as publicações autônomas, inclusive a editora Amélie Janarelli até comentou aqui, fez a menção das primeiras publicações das mulheres surrealistas serem publicadas pelos surrealistas, né? Aquelas pequenas editoras, baixa tiragem, pequena tiragem, e que era uma maneira, tanto das mulheres quanto dos poetas, também dos pintores, estarem integrados a um tipo de ação que também é uma prática, como o camarada Karen Pops pode falar aqui com propriedade, como faziam os partidos, os partidos comunistas, o Partido Comunista, enfim. São publicações que, primeiramente, têm Exato. Primeiramente, elas têm uma circulação interna entre os integrantes, entre os interessados, e que talvez, em algum momento, pode ser que elas voltem uma nova tiragem, uma nova roupagem, mas, de fato, as edições publicadas pelos surrealistas, assim como os tracts, as próprias manifestações, através de exposições e seus catálogos, tudo isso daí, para o surrealismo, é mais do que uma publicação, mas sim uma ferramenta, uma forma de chegar diretamente ao seu interessado, né, aquele que tem um interesse por uma poesia mais subversiva, por um pensamento filosófico mais subversivo, assim como também as práticas plásticas do surrealismo, a colagem, a pintura, o cinema. Essas publicações, elas, de fato, elas são, primeiro, antes de termos os livros publicados,
né, esses livros que, inclusive, temos aqui do lado de fora, tudo isso passa pela auto-edição, publicação, como o Zucca fez de forma soberba, foi um dos pioneiros. Eu sei que, para quem estuda, lê esse período da poesia brasileira, a poesia marginal, a geração mimeógrafo, é difícil encaixá-lo, ele, poeta marginal, poeta visual, poeta surrealista, mas o Zucca esteve ali no final dos anos, meados dos anos 60, vindo do Rio de Janeiro, junto com o Paulo Paranaguá, e ali ele já tinha muitas publicações mimeografadas, xerocadas, e que hoje, né, nos últimos anos, elas passaram a serem publicadas até por grandes editoras. Sem as edições autônomas, não chegaríamos a 100 cabeças, por exemplo. Eu falo isso em virtude das ações do grupo junto às edições Lop Lop. Mas precisamos enfatizar que isso não se restringe somente às nossas ações. Todos os grupos, inclusive de Madrid, de Paris, de Praga, de Chicago, sim, publicam seus próprios livros, que é uma forma mais, talvez, direta de alcançar os seus leitores. Encerrar essa mesa. Então, nós nos encontramos às 19 horas para a próxima. Muito obrigada pela presença de vocês. Merci beaucoup. C'est bon. Ouais. Ouais, c'est fini.